Nessa página, a gente começa a analisar e resolver mais uma questão do Enem ano 2013. E o enunciado diz: a formação frequente de grandes volumes de pirita FeS2 em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. Então nota que ele me dá a equação química balanceada, tá? Que não diz muita coisa para mim, porque eu não vou fazer nenhum cálculo, tá? Estequiométrico, mas de qualquer maneira eu estou avisando que está balanceada. Pirita no estado sólido, que é o sulfeto ferroso, reagindo com o oxigênio do ar, produz sulfato férrico em meio aquoso e ácido sulfúrico. Continua o enunciado. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o, e aí me dá as alternativas. Nota que eu tenho na letra A, eto quer dizer que é um sal. Na letra B, de novo, eto, é sal. Na letra E, também é ato, é sal. Ou seja, sempre que você tiver a nomenclatura ato, ito ou eto, você tem um sal. Quando for ito ou ato, o sal é oxigenado. Nós vimos isso em funções, tá? Quando é eto, é um sal sem oxigênio. Então, que fique claro que somente a letra C e a letra D, tá aqui, ó, são óxidos. Então, a primeira análise que eu faço é essa. Aí a gente volta lá para cima. Quando a gente avalia aqui, o sulfeto ferroso, que é a pirita, na reação, ele está dizendo que reage com oxigênio em ambiente, né, oxigênio molecular, gás oxigênio, está aqui, produzindo o sulfato férrico e o ácido sulfúrico. O problema ambiental é justamente a produção desse ácido aqui. E nós, a partir das alternativas, nós temos que escolher uma que neutralize esse ácido. E aí eu coloco aqui a nossa análise. A reação descrita no enunciado, essa reação aqui, produz ácido sulfúrico e o sal, que nós já vimos que é o sulfato férrico. A ideia principal é adicionar uma base capaz de neutralizar o ácido sulfúrico produzido. Então o que a gente tem que fazer é neutralizar isso aqui. E essa base, evidente, tem que ser uma base forte, senão não vai neutralizar. E aí, para isso, nota que eu falei antes e volto, na letra A, na letra D, na letra A, na letra B de bola e na letra E, eu tenho sais. Enquanto na letra C e D, eu tenho óxidos. O que a gente vai ter que fazer é avaliar cada um deles para ver quem, em solução aquosa, produz um meio fortemente básico. Isso é fundamental. E aí eu trouxe uma ideia aqui para relembrar. Temos que lembrar que hidrólise salina, temos que lembrar de hidrólise salina, onde, dependendo da formação do sal, cátio e ânion, o cátio vem da base e o ânion vem do ácido, poderemos ter uma solução ácida, básica ou neutra. Eu quero esta aqui. E aí eu dou o exemplo, só que antes de dar o exemplo, lembrando que a hidrólise salina é o inverso da neutralização. Numa neutralização, eu tenho um ácido mais base, produzindo sal e água. A hidrólise salina é justamente a reação inversa. O sal e a água reagem com a água, tá? Regenerando a base e o ácido. O que a gente vai discutir aqui, eu peguei o carbonato de cálcio, ó, que é a letra E, a outra coisa. Essa questão obriga você, ó, a formular cada uma das alternativas. Porque a nossa análise vai ter que ser em cima disso. Então eu peguei a letra E, carbonato de cálcio. A reação inversa, que é a hidrólise do carbonato de cálcio, ele vai regenerar a base e o ácido. Antes da gente entrar agora em detalhes aqui,
eu vou também lembrar, tá, a dissociação de bases fortes e fracas e a ionização de ácidos fortes e fracos. Quando eu tenho uma base forte, nota que a sua dissociação, lembra que a base ela é iônica, isso me leva, tá, a pensar, a imaginar que os íons estão associados, atraídos através de forças eletrostáticas, positivo atrai negativo. O que a água faz é quebrar essa atração, então separa os íons em solução aquosa. Então lembra que se a base é forte, ela vai produzir uma grande quantidade de hidroxila, ou H-. É esse cara em solução, lembra de Arrhenius, que vai dar o caráter básico da minha substância. Quanto maior a concentração de OH- em solução, maior o caráter básico da substância. Então repare que quando a gente falar em base forte, em ácido forte, 100% praticamente deles se mantém dissociados ou ionizados. Em outras palavras, formação de íons. Dificilmente você vai ter a sua formação molecular, porque, segundo Arrhenius, em solução aquosa, a base produz íons OH-. O ácido produz cátions ou íons H+. É isso que caracteriza uma base, é isso que caracteriza um ácido. E quanto maior for a concentração, mais forte é a base. Quanto maior a concentração de H+, mais forte é o ácido. Em outras palavras, quando a gente tem uma base forte, a gente não tem a molécula, eu vou chamar de molécula, mas sabe que é cristal iônico. A gente não tem a molécula, a gente tem os íons em solução. Quando você tem um ácido forte, você não tem a molécula, você tem os íons em solução. E por que eu falo de íons? Porque quem vai caracterizar a base, o ácido, é o OH- e o H+. Então, que isso fique claro. Já quando a gente analisa uma base fraca, olha a setinha aqui, ó. A setinha aponta para a formulação da base e não para a formação de íons. Isso aqui existe? Existe, mas tão pouco, tão pouco, tão pouco, que na realidade, ó, a molécula, praticamente 99% do hidróxido de alumínio fica na fórmula molecular, enquanto 1% se ioniza. Só que a concentração de OH- é muito, mas é muito pequena. O ácido é a mesma coisa. Quando você pega ácido fraco, olha as setas aqui, ó. A formulação, ela permanece. A ionização quase não acontece. Então, dificilmente você vai ter a produção de H+. Na realidade, 99% das substâncias em água vai ficar na forma de molécula H2CO3 e H2S. Existe os íons? Existe, mas muito pouco. A concentração de H+ aqui é muito, mas é muito pouca. Então, isso aqui eu estou lembrando para quê? Para quando a gente vê a hidrólise de um sal, saber que o ácido fraco, quer dizer, o ânion CO3, que produz o ácido, e só para lembrar, para você produzir o ácido e a base, lembra que a água ela se separa em H+ e OH-. O H+ da água vai reagir com o ânion do sal, produzindo o ácido. O OH- da água vai reagir com o cátion do sal, produzindo a base. Então, nota que como essa base, aí a gente volta lá. O que é uma base forte? É toda a base formada por metais do grupo 1A e 2A. No caso do grupo 2A, a exceção magnésio, que é uma base fraca, média, né? Fraca, vamos dizer que seja fraca. Então, todo metal do grupo 1A e 2A, eles vão formar bases fortes, com exceção do magnésio. Qualquer outro metal vai formar base fraca, ou no caso, o radical NH4. É a única base radicalar, NH4OH, hidróxido de amônio. Já nos ácidos, depende. Eu tenho hidrácido, tá vendo aqui, ó, HCl e H2S. Não tenho oxigênio.
Então, para ser forte, tem que ser formado pelo cloro, bromo e iodo. O médio, flúor, o resto, todos os outros são fracos. Isso aqui é um ácido fraco. Então, como aqui é um ácido de cloro, ácido clorídrico, ele é um ácido forte. Cloro, bromo e iodo, nessa ordem decrescente de acidez. Já os ácidos fracos, tá? Dependendo se for hidrácido, qualquer ácido, tirando o flúor, que é médio, qualquer ácido que não tenha cloro, bromo e iodo. O enxofre, por exemplo, não está nessa lista, então ele é um ácido fraco. Já os oxiácidos, são os ácidos oxigenados, basta você diminuir, subtrair do número de oxigênios, 3, o número de hidrogênios, 2, 3 menos 2, 1. Quando a diferença der 3, ele é muito forte. Quando der 2, ele é forte. Quando der 1, ele é médio. E quando der 0, ele é fraco. 3 menos 2 dá 1, mas esse cara aqui é considerado fraco devido a essa degradação. Quando esse cara é colocado em água, ele não se ioniza H+, como está aqui, ó. A tendência dele é formar CO2 e H2O. Tanto é que ele é usado na gaseificação de bebidas. Aquelas bolinhas que você vê é pela adição de ácido carbônico. Como ele se decompõe, a água permanece no líquido e o CO2 se transforma naquela bolinha que você costuma ver. O H2S é a mesma coisa. Então, nota que eles se ionizam, só que muito pouco, porque eles preferem, a tendência deles, por serem ácidos fracos, é ficar na fórmula molecular. Então, voltando para cá agora, para a gente entender hidrólise salina. Como o cálcio ele é metal do grupo 2A, ele vai formar uma base forte. Como o CO3, nós já vimos aqui, ó, vai formar o ácido carbônico, tá? Ele é um ácido fraco. Nota que ele está na fórmula molecular. Enquanto a base forte está na forma iônica. E a presença do OH- que vai dizer para mim que a solução tem caráter básico acentuado, já que eu não tenho um H+ aqui para neutralizar. É isso que eu tenho que entender aqui. Então, quer dizer, toda hidrólise salina que você fizer, você vai ter que ver o cátion do sal e o ânion do sal. O cátion vai formar a base, o ânion vai formar o ácido. E aí você tem que saber ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes e base fraca. Então aqui eu expliquei, tá? Oficialmente como você deve fazer. Porém, a gente numa prova de Enem não tem tempo de analisar dessa maneira. Então a gente vai analisar como a gente viu aqui. Se o cátion vai formar base, ele é do grupo 2A, ele vai formar uma base forte. Então, se ele forma uma base forte, segura ele. O ânion CO3 vai formar H2CO3, tá? Que é um ácido fraco. Então, aqui eu tenho uma base forte com um ácido fraco, tá? Esse sal é um sal que vai produzir uma solução básica. É assim que a gente tem que avaliar. Então, a gente vai agora para cá. Esse é o macete que a gente vai usar, ó, para todas as formulações que eu tenho. Essa aqui é a letra E, essa é a A, essa é a B, C, D. Só é que eu aproveitei. Então, quando você vem para o sulfeto de sódio, está ele aqui. O sódio é do grupo 1A, vai formar base forte. O enxofre, aqui, ó, ácido fraco. Então, esse sal em água vai formar uma solução básica. Opa, então serve. Segura ela aí, depois a gente discute. A letra B, o NH4, nota que não tem oxigênio, é um hidrácido. É um NH4, vai formar uma base fraca. Não é do grupo 1A nem 2A, é um radical, é a única base radicalar que tem. Então esse cara aqui forma uma base fraca. Já o cloro, nós estamos vendo aqui, ó, cloro, bromo e iodo, forma um hidrácido porque não tem oxigênio, forte. Então esse sal em solução vai produzir uma solução ácida. Não me interessa, eu tenho que ter uma solução básica e forte para neutralizar o ácido. Já o C e o D, nota que são óxidos, e são óxidos moleculares, formados por ametais, grupo 6A e grupo 4A, enxofre e carbono.
Isso quer dizer que em água eles vão produzir ácidos, ácido sulfuroso e ácido carbônico, que é esse nosso amigo. Então, se eles vão produzir ácidos, em solução eles têm caráter ácido. Também não serve. Eu não posso combater fogo com fogo. Eu tenho que neutralizar, eu tenho que ter uma base forte. E, finalmente, o carbonato de cálcio. Esse aqui eu já vi que é básico, segura ele aí. Já vi que o cálcio é do grupo 2A, forma a base forte, e o CO3 vai formar um oxiácido fraco. Mesmo a diferença dando 1, porque ele se degrada em CO2 e água. Então, esse sal vai produzir uma solução de caráter básico. Está aqui a prova. Eu tenho íons OH-. Só que tanto esse quanto esse formam soluções de caráter básico. Porém, se você avalia a equação da pirita, e olhando para a pirita você tem aqui o enxofre, que em solução, está vendo aqui, ó? Se tem solução aqui, claro que aqui também vai ter. Por enquanto é sólido, até começar a produzir isso. E aí forma a lama da drenagem. E nessa lama que você vai ter a pirita, o sulfato férrico e o ácido sulfúrico. Vocês viram, vocês ouviram falar no desastre de Mariana, aquela lama toda que desceu. É isso aqui. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho aqui o enxofre, esse cara, ele também vai se transformar em S-2, o íon sulfeto. Então, se você adiciona sulfeto de sódio a uma solução que já tem sulfeto, você está aumentando a concentração de um dos reagentes, no caso aqui, de um dos íons. Com isso, se você aumenta a concentração do íon, você desloca o equilíbrio para a direita. Lembra do efeito do íon comum? Por isso que mesmo esse sal sendo um sal básico, podendo neutralizar o ácido sulfúrico produzido, ele não pode ser utilizado. Olha que pegadinha tem nessa questão. O único que eu posso usar é a letra E, carbonato de cálcio. Não tem nenhum efeito de deslocamento de equilíbrio. Ele apenas vai reagir com ácido sulfúrico, neutralizando. Porque vai dar sulfato de cálcio, ó, e não sulfeto. Então, isso é fundamental na nossa análise. Então, nós vimos que, mesmo sendo básico, pelo efeito do íon comum, sulfeto, você vai aumentar a concentração de sulfeto, deslocando o equilíbrio para a direita, produzindo mais ácido sulfúrico. Quer dizer, eu vou neutralizar e vai produzir mais. Eu vou neutralizar e vai produzir mais. Pô, eu não vou acabar de neutralizar nunca. Já o carbonato de cálcio não, ele neutraliza e acabou. Não vai ter mais ácido sulfúrico. Então, que isso fique muito claro, porque a questão é muito inteligente. Olha toda a análise que a gente fez. Então, cuidado com os detalhes, isso é fundamental. Nossa resposta, letra E, lembrando que tanto dióxido de enxofre, SO2, quanto de carbono, CO2, são óxidos moleculares, vão produzir soluções ácidas que não vão neutralizar. O cloreto de amônia, lembrando, ó, cloreto, ácido forte, amônia é uma base fraca, então prevalece o ácido, vai produzir solução ácida, também não me interessa para neutralizar. Então, só a A e a E. A A não pode porque vai entrar no efeito do íon comum, deslocando o sentido da reação, aumentando a velocidade na produção de H2SO4, assim como sulfato férrico. E não me interessa, eu quero acabar com isso, não produzir mais. Então, na realidade, somente o carbonato de cálcio, em cima de todas as análises que nós fizemos. E aí, para terminar isso que eu acabei de falar, está aqui. O sulfeto de sódio, também por hidrólise, produz uma base forte, NaOH. Porém, a presença de um sulfeto, S-2, está aqui, ó, desloca o equilíbrio no sentido da produção de ácido sulfúrico na reação principal. Então, não serve. Valeu, gente boa. Grande questão e gostei também na nossa resolução. Muito bom. Foi bom ter você junto. Um abraço. Tchau.